Ora, sejam bem-vindos na formação de estudo à distância da Escola de Missão animada pela Comunidade Emmanuel, em Salvador. Estamos aprofundando o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, tratado escrito por São Luís. No primeiro módulo, apresentei o autor e a obra dele. No segundo módulo, os falsos devotos e a verdadeira devoção, pois São Luís nos convida a viver um verdadeiro discernimento. Hoje, vamos ver em que consiste essa verdadeira devoção e entrar no início do tratado. Não começamos pelo início desse tratado porque é um pouco mais complexo e que era preciso introduzir para entender melhor qual é o objetivo de São Luís. Agora vamos ler juntos do número 1 até 89. A fundamentação teológica da devoção católica a Maria. As primeiras páginas do tratado são mais difíceis de se entender, pois elas pressupõem uma cultura bíblica e patrística que nem todos têm. É por isso que falamos somente nesse terceiro módulo. Mas é muito necessário ter essa fundamentação para entender pelo menos os grandes princípios teológicos que baseiam a reflexão católica e a reflexão de São Luís, pois ele tem um pensamento muito articulado e teologicamente rigoroso. Infelizmente, é por ignorar esta fundamentação que muitos católicos acabam caindo em exageros e erros, suscitando uma incompreensão e uma forte oposição, talvez até uma rejeição da parte de católicos ou de cristãos que pensam que a sabedoria divina e a única mediação de Cristo estão sendo ameaçados pela devoção a Maria. A fundamentação que eu vou apresentar na Escola de São Luís é uma fundamentação segura e dá toda a liberdade a São Luís para desenvolver sua espiritualidade com expressões que veremos nos módulos seguintes, que são expressões usadas, como dizia o Papa São Pio XII. E esta firmeza da doutrina que ajudará o jovem Karol Wojtyła, que se tornar São João Paulo II, a entrar sem receio na verdadeira devoção a Maria. Ele fará assim num livro que escreveu no final da vida dele, Minha Vocação, Dom e Mistério, na página 38. Encontrei no tratado a resposta às minhas perplexidades devidas ao receio que o culto a Maria, dilatando-se excessivamente, acabasse por comprometer a supremacia do culto devido a Cristo. Sob a orientação sábia de São Luís Maria, compreendi que quando se vive o mistério de Maria em Cristo, este risco não subsiste. O pensamento de São Luís, de fato, está radicado no mistério trinitário e na verdade da encarnação do Verbo de Deus. Esta fundamentação teológica que vou apresentar. O primeiro princípio teológico. Deus é Deus. Não há nenhuma confusão na teologia de São Luís sobre a total dependência de Maria em relação com Deus. Ele é o Criador, ela uma criatura. Precisamos guardar esse princípio porque São Luís sempre vai desenvolver a devoção dentro desse princípio teológico. No número 14, ele afirma: confesso com toda a Igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos do que um átomo, e antes um nada, pois só Ele é aquele que é. E por conseguinte, este grande Senhor
sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem, nem teve jamais necessidade da Virgem Maria para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Que é a afirmação tão forte da soberania de Deus, pois Deus é Deus. No número 27, São Luís continua afirmando: Maria está infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus, e, portanto, não lhe dá ordens, como uma mãe terrestre as dá a um filho. Maria não pede, não quer, não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Segundo princípio teológico, Deus quis escolher Maria. Aquilo que Maria é, o papel que ela teve no mistério da encarnação e na vida da Igreja são frutos da vontade de Deus. Ele fala no número 15, Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem. Por consequente, quando se falará da necessidade da devoção a Maria, será sempre eu cito São Luís no número 39, será sempre uma necessidade chamada hipotética, devido à vontade de Deus. Nunca como se Deus fosse absoluta e necessariamente dependente de Maria. Ele quis depender dela. Vou citar São Luís, no número 28. O Altíssimo fez Maria soberana do céu e da terra, general dos seus exércitos, tesoureira de suas riquezas, dispensadora de sua graça, artífice de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. Primeiro princípio teológico, Deus é Deus. Segundo princípio teológico, Deus quis escolher Maria. Terceiro princípio teológico, Deus desceu até nós por Maria, para que nós vamos a Ele por meio dela também. Uma das originalidades da espiritualidade de São Luís é de considerar o mistério de Maria no mistério da Santíssima Trindade. No número 5, ele fala assim: Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar do universo. São Luís contempla a vontade divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo em relação com Maria. Em relação com o Pai. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, afirma São Luís no número 5. No número 23, São Luís afirma o seguinte: Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-a Mar. Reuniu todas as graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou todo o que há de belo, brilhante, raro, precioso, até seu próprio Filho. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor, e de cuja plenitude os homens se enriquecem. Um pouco mais longe no tratado, no número 30, São Luís continua falando da relação do Pai com Maria. Assim como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural
um Pai, que é Deus, e uma Mãe, Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por Pai e Maria por Mãe. E quando não tem Maria por Mãe, não tem Deus por Pai. Em relação com Deus Filho, Maria é a mãe admirável do Filho, explica São Luís. No número 18, ele escreve: Jesus Cristo deu mais glória a Deus, submetendo-se a Maria durante 30 anos, do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Ou quão altamente glorificamos a Deus, quando, para lhe agradar, nos submetemos a Maria, e a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. A verdadeira devoção a Maria é seguir o exemplo de Deus Filho. No número 32, São Luís afirma o seguinte: se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros desse chefe, devem também nascer nela, por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. Aí podemos entender melhor a afirmação que abre o tratado. Eu vou citar a primeira frase do tratado, número 1. Foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que Jesus deve reinar no mundo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Maria é a fonte selada, a esposa fiel do Espírito Santo, escreve São Luís no número 5. E ele nunca repudiou a esposa fiel e fecunda. No número 20, São Luís afirma o seguinte: é com ela, nela e dela que o Espírito Santo produziu sua obra-prima, de um Deus feito homem, e que produz todos os dias, até o fim do mundo, os predestinados e os membros do corpo deste chefe adorável. Eis que, quanto mais em uma alma o Espírito Santo encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nesta alma, e essa alma em Jesus Cristo. Ele reforça essa intuição espiritual. No número 36. Quando o Espírito Santo, o esposo de Maria, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra-a com toda a plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida que lhe concede sua esposa. Depois da fundamentação de São Luís da doutrina católica, São Luís vai expor a fundamentação teológica da devoção dele. Dentro da devoção católica a Maria, São Luís tem uma devoção que ele qualifica de perfeita e que vamos descobrir agora. A primeira verdade que afirma São Luís é a seguinte: a necessidade de renovar o batismo. Encontramos uma definição da devoção de São Luís no número 126. Esta devoção podia se chamar muito bem uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Acompanhemos a reflexão de São Luís. Pelo batismo, os cristãos estão ligados e consagrados a Nosso Senhor Jesus Cristo como escravo do Redentor e do Senhor. Infelizmente,
A causa principal da corrupção da vida cristã vem do esquecimento, da ignorância desses compromissos tomados no batismo. E aí, consequentemente, o meio que São Luís propõe para remediar a esta situação de frieza da vida cristã é de relembrar as obrigações assumidas no batismo e renovar as promessas do Santo Sacramento do batismo. Primeira verdade, a necessidade de renovar o batismo. A segunda verdade é que o melhor meio para renovar o batismo é se consagrar a Maria. Para renovar o batismo, para renovar a consagração a Jesus, São Luís propõe de passar pelo mais perfeito de todos os meios, que é a Virgem Maria, já que é por ela que Jesus quis vir até nós. Entendemos melhor a afirmação de São Luís, que afirma no número 120, e eu cito: a perfeita consagração a Jesus Cristo nada mais é que uma perfeita e inteira consagração à Virgem Maria. E nisso consiste a devoção que eu ensino, fará São Luís. Ou, por outra, uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Resumindo, com São Luís, no número 125. A consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. A Santíssima Virgem como ao meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós, e nós a Ele. E ao nosso Senhor como fim último, ao qual devemos tudo o que somos, como nosso Redentor e nosso Senhor. É por isso que quanto mais uma alma se consagrar a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. Quanto mais uma alma se consagrar a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo, que é o fim da vida cristã. E assim podemos entender melhor os termos da fórmula da consagração de si a Jesus por Maria. Essa fórmula se encontra no final do tratado, a fórmula longa de consagração. São Luís afirma assim: eu, Etienne, infiel pecador, renovo e ratifico hoje em vossas mãos os votos do batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo. Sabedoria encarnada, para segui-lo levando minha cruz em todos os dias da minha vida. E a fim de ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos neste dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celestial, por minha Mãe e minha Senhora. Hoje apresentei a fundamentação teológica da devoção a Maria e da devoção verdadeira e perfeita de São Luís. No próximo módulo, no quarto módulo, apresentarei os motivos desta devoção. Convido você a ler os números 135 até 182, para conhecer os motivos que eu apresentarei. Concluamos esse terceiro módulo com a seguinte pergunta: será que eu percebo bem o vínculo entre o culto de adoração a Deus e a devoção a Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.